O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estima que mais de 3,4 milhões de crianças moçambicanas precisam de apoio humanitário urgente e apelou para o aumento da resposta humanitária às necessidades crescentes no país. Num comunicado da Agência das Nações Unidas, consultado pela Lusa, informa que Moçambique está a enfrentar múltiplos desafios que agravam ainda mais com a crise humanitária. Estima ainda que mais de 3, milhões de crianças precisam de ajuda humanitária urgente. Segundo a Unicef, os conflitos armados na província de Cabo Delgado, norte do país, e os fenómenos climáticos extremos deixaram o país muito vulnerável, causando surtos de doenças infecciosas, escolas e unidades de saúde destruídas. Como consequência, cerca de 18 milhões de crianças correm o risco de contrair doenças infecciosas, precisando de vacinação, e 1,1 milhões de crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição em Moçambique, refere ainda a nota. Lê-se ainda no comunicado que 68% da população não tem saneamento básico em casa e 30% não tem acesso à água potável e que, apesar de todas essas dificuldades, as crianças de Moçambique continuam a sofrer. O Fundo das Nações Unidas para a Infância apelou ainda para o aumento de financiamento para responder aos crescentes desafios humanitários e alertou recentemente para uma emergência infantil provocada pelo corte do apoio humanitário internacional, com a previsão de uma queda de 20% do financiamento no país em 2026. Explicou aquela agência das Nações Unidas que as crianças enfrentam crises sem precedentes e que os cortes de ajuda global estão a desencadear uma emergência infantil em Moçambique. A Unicef Portugal também lançou um apelo urgente a donativos para apoiar as operações de emergência em Moçambique e garantir um futuro para essas crianças e as suas famílias. No final de janeiro, o presidente norte-americano Donald Trump deu a ordem para congelar a ajuda externa do seu país, canalizada principalmente através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que apoia vários programas nessa área, incluindo em Moçambique. A decisão provocou pânico entre as organizações humanitárias de todo o mundo que dependem dos contratos dos Estados Unidos da América para continuarem a funcionar. Em busca da paz em Moçambique, Daniel Chapo e Venâncio Mondlane reuniram para reforçar o compromisso com o diálogo e reconciliação nacional. O presidente Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial derrotado, reuniram-se pela segunda vez para reforçar o diálogo político em busca da paz em Moçambique, com foco na reconciliação, perdão e o fim da violência no país. Para o presidente de Moçambique, o encontro com Venâncio Mondlane enquadra-se no âmbito do diálogo político, visando as reformas estatais, assinado entre o chefe do Estado e as formações políticas com assento parlamentar e representações nas assembleias municipais e provinciais e já transformado em lei pelo Parlamento, tendo Chapo assegurado que as conversações pela paz são com todos os estratos sociais. Venâncio Mondlane também classificou o novo encontro com Daniel Chapo como sendo positivo, referindo que foram discutidos 6 pontos de agenda com entendimento entre as partes, incluindo datas, prazos e pontos focais de como operacionalizá-los para o benefício da população. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Um ataque com faca na estação central de Hamburgo, na Alemanha, chocou o país na sexta-feira. O número de feridos subiu para 16, entre eles 4 em estado crítico. A autora do ataque, uma mulher de 39 anos, já foi detida pelas autoridades. Subiu para 18 o número de feridos no ataque com faca ocorrido na estação central de Hamburgo, na Alemanha, na tarde desta sexta-feira. 4 das vítimas encontram-se em estado crítico e outras 6 sofreram ferimentos graves, segundo informações divulgadas pelo jornal alemão Bild.
O ataque ocorreu por volta das 18 horas, horário local, numa das plataformas da estação mais movimentada do país. De acordo com a polícia, a agressora, uma mulher de 39 anos, esfaqueou as vítimas de forma aleatória e indiscriminada. As autoridades acreditam que a mulher agiu sozinha. A estação foi rapidamente evacuada e os serviços de emergência prestaram socorro imediato às vítimas e a suspeita foi detida no local poucos minutos após o início do ataque e permanece sob custódia. O chanceler alemão Friedrich Merz utilizou as redes sociais para expressar a sua solidariedade. Escreveu que as notícias de Hamburgo são chocantes e que os seus pensamentos estão com as vítimas e os seus familiares. Merz também agradeceu às equipas de emergência pela rápida atuação e garantiu o apoio do governo ao autarca de Hamburgo. Ainda não foram divulgadas informações sobre a motivação do ataque, mas a polícia continua a investigar o caso. Israel libera a entrada de caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza. Portanto, passamos para uma outra notícia, que na Suprema Corte dos Estados Unidos, uma juíza federal suspendeu temporariamente a medida do governo americano que proibia a matrícula de estrangeiros na Universidade de Harvard. A decisão foi uma resposta à ação judicial encaminhada pela universidade. Ontem, o Departamento de Segurança Interna revogou o programa que permitia a matrícula de alunos de outros países. E quem já estivesse matriculado teria que pedir transferência. A medida iria impactar quase 6.800 pessoas, incluindo mais de 120 alunos e quase 200 pesquisadores brasileiros. O Departamento de Segurança Interna declarou que a instituição criou um ambiente inseguro e hostil ao permitir que um grupo pró-terroristas assediasse e agredisse estudantes judeus. Hoje, o presidente Donald Trump disse que o país paga bilhões de dólares a Harvard e que a instituição precisa rever as práticas financeiras. Pelo menos 7 migrantes sudaneses encontrados mortos depois de terem ficado retidos no deserto da Líbia devido a uma avaria no veículo. Atravessar o deserto em busca de um futuro melhor tornou-se uma sentença de morte para alguns migrantes africanos. Pelo menos 7 migrantes do Sudão morreram depois de ficarem presos durante 11 dias no deserto da Líbia, sem acesso a comida e água. O grupo, composto por 34 pessoas, seguia num veículo que teve uma avaria após atravessar a fronteira com o Chad, numa rota usada frequentemente por contrabandistas. Segundo Ibrahim Belsam, diretor dos serviços de ambulância e emergência de Kufra, os corpos foram encontrados nas dunas por uma equipa de emergência alertada por um contrabandista. As 22 pessoas sobreviventes, incluindo 5 crianças, estavam em estado grave, sofrendo de desidratação severa, traumas e sinais de colapso psicológico. O grupo foi transferido para a cidade de Kufra para receber tratamento médico urgente. Ainda há 5 pessoas desaparecidas e as autoridades temem que não tenham resistido ao ambiente deserto. A Líbia é um dos principais corredores de migração no norte da África, com centenas de milhares de migrantes a tentar cruzar o país rumo à Europa. Só em 2024, mais de 260 sudaneses foram resgatados em condições semelhantes no deserto pela equipa de Kufra. A tragédia volta a expor os perigos extremos e a falta de resposta humanitária adequada para proteger estas populações vulneráveis em trânsito. Agora passamos para uma notícia que já tínhamos anunciado, que dá conta que Israel liberou a entrada de caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza. O israelense Aaron Lichinsky e a namorada dele, a americana Sarah Milgrim, foram mortos a tiros em frente ao Museu Judaico na quarta-feira em Washington. O atirador gritou palavras a favor da Palestina quando foi preso.
As autoridades americanas reforçaram nesta sexta-feira a segurança em escolas e lugares como o Centro Comunitário Judaico na capital do país. No Oriente Médio, o governo israelense liberou hoje a entrada de mais 83 caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza, enquanto as forças de segurança destruíram escritórios de uma empresa de câmbio que financiava atividades dos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica. Em Tel Aviv, as sirenes que alertam para ataques aéreos soaram novamente. Foi um míssil lançado do Iêmen que acabou interceptado. Em pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os líderes europeus estão do lado errado da história. Nesta semana, os primeiros ministros do Reino Unido, Keir Starmer, e do Canadá, Mark Carney, além do presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçaram impor sanções contra Israel. O premier israelense declarou que a postura da Europa e do Canadá não incentiva a paz na região e que a pressão contra Israel é uma forma de encorajar o grupo terrorista Hamas, que mantém 58 reféns em Gaza há mais de 1 ano e meio. O restaurante em Arroios, em Portugal, serve de fachada para esconder um abrigo ilegal onde vivem 30 imigrantes em condições desumanas. Foi o entra e sai com movimentações alegadamente estranhas do número 6 da Rua Cruz da Carreira, em Lisboa, que levou os moradores a fazerem uma denúncia à Junta de Arroios. Cá fora parece um restaurante, mas lá dentro existem 3 quartos onde vivem cerca de 30 imigrantes, na maioria de países indostânicos. Estes imigrantes falaram connosco, têm entre os 25 e os 35 anos e disseram-nos que pagam entre 8 e 10 euros por noite por não terem dinheiro para fazer face às rendas elevadas da cidade de Lisboa. Foram identificadas no local cerca de 30 pessoas em condições muito desumanas, em condições miseráveis, o cheiro nauseabundo, inclusivamente com baratas e ratos no local, portanto, umas condições mesmo desumanas. É um fenómeno que, com o passar do tempo, tem vindo a crescer nesta zona da cidade. Acha que é um fenómeno que tem aumentado nos últimos tempos? Sim, identificamos mais casos do que há uns anos atrás. Tem sido uma situação que tem estado a aumentar, mas nós estamos aqui com força e com vontade. A Junta de Freguesia de Arroios, desde o primeiro momento que mostrou pulso forte para trabalhar, para combater esta problemática, e cá estaremos para continuar a trabalhar. Para combater a situação, a autarca apela aos moradores que tenham conhecimento de mais casos para os denunciarem. Ainda em Portugal, o Grupo Vita, que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica, completou 2 anos e garante que o balanço do trabalho feito é positivo. O prazo para os pedidos de compensação financeira por abusos sexuais na Igreja terminou a 31 de março e desde então já foram recebidos mais 3, a somar aos que já tinham sido feitos, prefaz um total de 78 pedidos. Desse total, o Grupo Vita revela que já foram avaliados 51 para perceber se estão elegíveis de receber a indenização. Já os restantes serão avaliados até ao final do mês de julho. Só depois, em setembro, é que uma comissão organizada pela Igreja Portuguesa vai discutir os montantes a atribuir a cada vítima. Em relação às vítimas, a coordenadora do grupo, Ruth Agulhas, revelou que na maioria mantém-se o perfil de pessoas mais velhas que já foram abusadas há décadas. Até ao dia de hoje, no total, o grupo tem 130 pedidos de ajuda, sendo que desses, pelo menos 3 dezenas têm um acompanhamento psicológico regular. Numa primeira fase, sentimos alguma desconfiança, não só por parte das pessoas de uma maneira em geral, mas sobretudo por algumas estruturas da Igreja, onde existia menos disponibilidade de colaboração, quase como se o Grupo Vita estivesse a impor-se ou ocupar aqui um espaço que algumas estruturas sentiam como sendo delas. Esse comportamento persistiu mais nos primeiros meses de funcionamento, mas a resistência tem vindo a esbater-se de forma gradual. 2 anos depois de ter sido criado, o grupo garante que o balanço é positivo.